O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, daqui a praticamente 2 semanas, nós celebraremos em toda a igreja a solenidade de Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Por isso, nestes dias que antecedem Pentecostes, o evangelista São João nos apresenta os discursos de Jesus sobre a obra do Paráclito, a obra do Defensor, a obra do Espírito Santo. Jesus promete aos discípulos o envio do Defensor, que, como Jesus disse no Evangelho, demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Vejam a obra do Espírito Santo. Demonstrar ao mundo o que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Todos nós sabemos que Jesus veio para salvar e não para condenar. Por isso, a obra do Espírito Santo é fundamentalmente agir no coração humano para converter esse coração para Cristo Jesus. Para que o homem, a mulher, possam crer em Jesus como Senhor, como Salvador. O Espírito Santo age nos corações, respeitando certamente a liberdade humana, mas ele age nos corações para convertê-los a Cristo Jesus. Sendo assim, o Espírito Santo revela ao coração humano que o pecado é sempre o mal, cuja raiz de todo o pecado, a raiz de todo o pecado é a incredulidade. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, e ele explica: o pecado porque não acreditaram em mim. O Espírito Santo, ele age no coração humano, exatamente para revelar que o pecado é um mal, que a raiz de todo o pecado é a incredulidade. E, portanto, é Ele mesmo quem suscita nos corações arrependimento, porque nós não fomos criados para a perdição,
mas nós fomos criados para a salvação, nós fomos criados para a glória de Deus. O Espírito Santo age nos nossos corações para deixar bem claro que não vale a pena investir a vida no pecado. Depois Jesus fala também da justiça. Em que consiste a justiça? Jesus explica: porque vou para o Pai. Próximo domingo, nós iremos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor que faz parte do mistério pascal. Ele vai para o Pai. Na sua ascensão gloriosa aos céus, Jesus nos justificou. Sim, irmãos e irmãs, nós fomos justificados pela obra redentora de Jesus. Ao subir para os céus, Jesus, com o seu corpo humano glorioso, ressuscitado, Jesus, com seu corpo humano glorioso, entroniza na glória de Deus a nossa humanidade. Fomos justificados pela obra redentora de Jesus. Eis a justiça do Senhor, eis a justiça de Deus, levar a humanidade à participação da glória de Deus. E depois, Jesus também fala do julgamento. E ele deixa bem claro, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Por meio do mistério pascal, sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, irmãos e irmãs, Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o artífice de todo o mal. Jesus venceu aquele que é a referência da desobediência a Deus, o chefe deste mundo injusto, o chefe deste mundo incrédulo, o chefe deste mundo violento. O chefe deste mundo é Satanás. Ele já está condenado. Eis uma palavra de esperança que Jesus nos dá. Apesar do combate espiritual, que vai perdurar até céus novos e uma terra nova, apesar do combate espiritual que vai perdurar até a vinda gloriosa de Jesus, Satanás já está vencido. Nós temos em Cristo a certeza, a garantia desta vitória. E por isso, irmãos e irmãs, podemos de nosso Senhor acolher essa palavra de esperança, para que nos enchamos ainda mais de esperança. Aproveitemos esse tempo para pedir, para suplicar: vinde, Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude a rejeitar o mal do pecado. Que o Espírito Santo nos ajude a direcionar a nossa vida, todo o nosso agir, as nossas decisões. Que o Espírito Santo nos ajude a direcionar tudo o que somos e temos para a glória de Deus, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Que o Espírito Santo nos ajude a também, no nosso dia a dia, vencer o combate espiritual com a certeza de que Satanás já está condenado. Por fim, irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas foram presos. E antes ainda de serem presos, eles foram duramente castigados. E à meia-noite na prisão, podendo talvez reclamar com Jesus,
que eles estavam comprometidos com a obra de evangelização e recebiam em troca toda essa perseguição, toda essa humilhação, a ponto de serem presos. Não, eles não se lamentavam, eles não murmuravam, mas à meia-noite cantavam hinos de louvor a Deus. Quando às vezes a gente espeta um dedo, dá um tropeção, meu Deus, da nossa boca saem cobras e lagartos. E Paulo e Silas cantam os louvores de Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Consequência dessa vida dedicada a Deus, eles foram instrumentos do Espírito Santo para a conversão do carcereiro e para a conversão de toda a família do carcereiro. E o carcereiro pergunta para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos os de tua família. É isso que acontece na vida daqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. São também instrumentos da graça de Deus para a conversão de outras pessoas, a começar dos membros da própria família. Por isso, ó Pai das misericórdias, nós os pedimos nesta manhã, nesta celebração eucarística, em nome de Jesus, a graça de um coração cheio do Espírito Santo, a graça de um coração ungido, de um coração movido pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude nesta caminhada, que o Espírito Santo nos dê fidelidade ao discipulado de Cristo, que o Espírito Santo nos dê coragem para testemunhar a fé, que o Espírito Santo aumente em nós a caridade, o amor, a esperança, a certeza de que nós já fomos salvos por Jesus e um dia tomaremos posse desta graça redentora. Que o Espírito Santo nos dê parresia, uma profunda alegria, Senhor, de sermos vossos filhos e filhas. Muito obrigado, ó Pai das misericórdias. Derramai o vosso Espírito em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.